refugiado, conceito que se consolidou a partir da década de 1950. Segundo o entendimento atual, é um indivíduo que abandona seu país por um fundado temor. Isso significa que um refugiado é aquela que abandona sua terra natal porque a sua vida em seu lugar de origem está em risco e a razão de conflitos ou de alguma perseguição. Estima-se que cerca de 26 milhões de refugiados atualmente. A diferença de refugiado para solicitante de refúgio é que são pessoas que solicitam às autoridades competentes serem reconhecidas como refugiados, mas que ainda não tiveram seu pedido avaliado definitivamente pelo Sistema Nacional de Proteção e Refugiado. Já asilo são pessoas que solicitam às autoridades competentes serem reconhecidos como refugiados, mas que ainda não tiveram seu pedido avaliado definitivamente pelo Sistema de Proteção ao Refúgio. Mais de 68,5 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas por conta de conflitos, perseguições e violências generalizadas por todo o mundo. Dos 68,5 pessoas que foram forçadas a se deslocar, 25,4 milhões são refugiados, 40 milhões são deslocadas internamente em seus países e 3,1 milhões são solicitantes de asilo. Principais países de escolha foram a Turquia, que cerca de 3 milhões de refugiados, a maior população mundial. A Colômbia ficou em segundo lugar, acolhendo aproximadamente 1 milhão, incluindo venezuelanos deslocados no exterior. Depois, a Gana, com 1 milhão e 500, Paquistão, também com 1 milhão e 500, e a Alemanha, com 1 milhão e 300. Esses são os principais países de escolha. Mais de 2/3 de todos os refugiados e venezuelanos deslocados no exterior vieram de apenas 5 países. O primeiro deles é a Síria, totalizando 6,8 milhões de refugiados. Em segundo, a Venezuela, com 4,6 milhões. Terceiro, Afeganistão, com 2,7 milhões. Em seguida, o Sudão do Sul, com 2,4 milhões. Em terceiro, Myanmar, 2,2 milhões. Os refugiados também estão atravessando para países vizinhos ao oeste, como Polônia, Romênia, Eslováquia, Hungria e Moldávia. A ONU diz que até 5 de abril, mais de 4,2 milhões de pessoas haviam deixado a Ucrânia. Esses são os principais destinos dos países vizinhos. A Polônia recebeu 2.490.000 refugiados. A chegada de venezuelanos no Brasil tem estampado manchetes devido às tensões entre moradores de Paracaraima e os estrangeiros, e a situação da cidade já estava ficando crítica. Quanto mais os migrantes pobres se abrigavam nas ruas, a insegurança aumentou e a carga sobre os serviços públicos tornou-se mais pesada. Em 2018, o presidente Michel Temer autorizou o deslocamento das Forças Armadas para Roraima para atuar na segurança pública. Tais crises se repetem em várias fronteiras, com maiores fluxos de refugiados. Mas apesar do potencial de tensões, a imigração pode oferecer oportunidades de desenvolvimento para os países que aceitam. De acordo com estudos especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, o fluxo migratório pode ser positivo se gerenciado adequadamente. E globalmente os imigrantes representam 3,4% da população, mas eles contribuem desproporcionalmente para a economia, criando quase 10% da riqueza mundial, PIB. De acordo com uma pesquisa de 2015 da consultoria Kinsey Company, os imigrantes contribuem com 6,7 trilhões de dólares para a economia global. E isso é cerca de 3 trilhões a mais do que gerariam simplesmente permanecendo em seu país de origem. E o número de refugiados cresceu mais de 50% nos últimos 10 anos. Já são 25,4 milhões em todo o mundo. Mais da metade dos refugiados são crianças. Crianças com menos de 18 anos de idade representam 52% da população refugiada no mundo. Elas podem ter testemunhado ou experimentado violência e, no exílio, estão em risco de abuso, negligência, violência, exploração, tráfico ou até recrutamento militar. A Convenção das Nações Unidas relativa aos Estados Unidos dos Refugiados foi formalmente adotada em 28 de julho de 1951 para resolver a situação dos refugiados na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Esse tratado global define quem vem a ser um refugiado e esclarece os direitos e deveres entre os refugiados e os países que os acolhem. O fundamento legal, que está nos pilares do trabalho da Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, permite que a agência ajudasse milhões de pessoas deslocadas
a recomeçar suas vidas. Atualmente, a Convenção continua sendo a pedra angular da proteção a